Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Guilherme Franco. E eu sou a Natália Almeida. E nesse episódio do Coisa Pública, o podcast do CLP que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem está trabalhando para resolvê-los, nós vamos falar sobre como a reforma administrativa poderá impactar positivamente os estados e municípios. Após uma série de idas e vindas, o governo federal enviou sua proposta de reforma administrativa ao Congresso no início de setembro, dia 3. O texto propõe mudanças nas regras dos futuros servidores públicos dos três poderes da União, estados e municípios, mas não vale para parlamentares, magistrados e promotores. O Estado brasileiro paga o seu pessoal ativo o total máximo a 10% do PIB, número muito elevado comparado com padrões internacionais. De acordo com um levantamento feito pelo próprio CLP em 2019, o gasto com funcionalismo consumiu perto de 1 trilhão, somando União, estados e municípios. Isso equivale a 40% de tudo o que foi arrecadado em tributos ao longo do ano em todo o país. Então, para entendermos como os estados poderão ser impactados pela reforma, vamos conversar com Fabrício Marques, secretário de Estado do Planejamento e Gestão em Patrimônio de Alagoas e presidente do CONSAD, Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está recebendo aqui hoje o Fabrício Marques, que é secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Alagoas e presidente do CONSAD. É uma grande honra receber o Fabrício aqui. A gente vai falar sobre a reforma administrativa. E Fabrício, para começar, a gente sempre faz uma pergunta padrão para os entrevistados. Quem é você no Estado Democrático de Direito? Eu sou servidor público de carreira do governo federal, do IBGE. Sou formado em economia, com mestrado aí em São Paulo, na USP, teoria econômica. Servidor do IBGE, já passei por alguns cargos na área de Secretaria de Fazenda, tanto no Rio de Janeiro quanto aqui em Alagoas, e atualmente sou há 3 anos e meio secretário de Planejamento e Gestão, Patrimônio do Estado de Alagoas, presidente do CONSAD, Conselho Nacional de Secretários de Administração, e um otimista aí pelas mudanças que o Brasil tem passado nesses últimos anos, pelos grandes debates que a gente tem feito na área de gestão pública, mesmo com muita dificuldade do país. Eu sou um otimista de que a gente vai conseguindo aos poucos aí fazer as reformas e melhorar o serviço público do Brasil, até porque o que a gente tem visto e cada vez mais tem me convencido, a gente tem um grande time de servidores nos estados e a gente precisa, na realidade, trabalhar esse time aí para produzir e entregar mais valor à sociedade brasileira. Agradecer mais uma vez sua participação, Fabrício, e é a segunda vez que você está participando aqui do podcast. A gente fez um podcast com você que foi sobre a reforma da Previdência, pegando a visão dos estados, e eu queria te ouvir, no sentido de, antes de falar da proposta da reforma administrativa em si, falar sobre simplesmente o fato dela ter sido enviada. Há um mês era inviável isso, e hoje ela é, digamos, a primeira da lista da agenda de reformas do governo, né? Como que você viu esse movimento por parte do governo, no sentido de privilegiar essa pauta? Eu acho que a reforma ela já deveria ter sido enviada há mais tempo, a reforma administrativa. Eu acho que deveria ter sido enviada, inclusive, já no começo de 2019. Se eventualmente a gente já estivesse trabalhando essa reforma em 2019, nós teríamos agora já colhendo os primeiros frutos dessa reforma, mas com muita alegria que a gente recebeu aí na última semana essa agenda que a gente estava já um pouco pessimista, achando que talvez não fosse enviada esse ano. Acho que teve um grande movimento aí também do terceiro setor, da mídia nacional, teve uma grande articulação aí, o próprio Congresso pressionando o governo, e o governo enviou essa proposta de reforma, que não é perfeita, mas inicia o debate. Eu espero que o Congresso Nacional nos próximos meses trabalhe bem essa reforma, melhore essa proposta do governo, para que a gente consiga de fato aí modernizar os instrumentos da gestão pública brasileira, principalmente quanto à contratação, gestão de pessoas, trazendo aí instrumentos mais modernos para que a gente consiga, com a melhoria do arcabouço legal, de fato fazer avançar mais a entrega de serviços públicos de melhores qualidades, que é o que eu tenho visto no Brasil. Sim, eu tenho acompanhado muitos estados, acompanhado muitos municípios que de fato, quem na prática é responsável pelos serviços públicos brasileiros. Existe no Brasil um movimento muito forte de melhoria, mas ainda nossa legislação traz muitas dificuldades
dificuldades em vários âmbitos para o serviço público entregar mais e melhores produtos à sociedade brasileira. Fabrício, explica pra gente um pouquinho como você vê quais serão os impactos, né, da reforma nos estados e municípios. O primeiro efeito da reforma é permitir a gente elevar, de fato, a eficiência e produtividade do serviço público no Brasil. A gente tem muita dificuldade, por exemplo, a gente não consegue fazer realocação de servidores hoje com muita facilidade, então existe áreas novas que a gente não consegue ofertar serviço público de forma adequada, enquanto a gente tem servidores de carreiras, de áreas anteriores que hoje já perderam sentido, já não tem demanda por esse serviço. Então a reforma ela vai trazer, com a flexibilidade que a gente tem visto, ela vai trazer possibilidade, no primeiro momento, de estados e municípios aumentar a entrega de serviço público, a oferta de serviço público. Eu não vejo no curtíssimo prazo um efeito, como tem sido colocado, um efeito de redução de despesa. Eu vejo que a gente vai conseguir melhorar a eficiência do serviço público e entregar mais serviço público. Se isso não ocorrer na prática, o que a gente vai ter no Brasil é uma redução da oferta de serviço público. Até porque a crise fiscal que a gente já tem vivido há 7 anos, ela tem trazido muita dificuldade no Estado entregarem novos serviços. Então a reforma pode possibilitar para as atuais estruturas do serviço público melhorar e entregar mais serviços a partir de agora. Então esse é o primeiro efeito que vai ter e que eu espero que tenha com estados e municípios. Mas não a reforma só, os efeitos da reforma. Eu espero também que os municípios e estados, e a gente tem feito esse debate dentro do CONSAD, também trabalhem capacitação, também trabalhem gestão, também dê valor à pauta da liderança, que é tão importante para, associado a essa reforma, de fato, a gente conseguir fazer uma grande transformação no serviço nos próximos anos. Na realidade, eu acho que a reforma, ela peca e que eu espero que o Congresso Nacional, claro que com a grande pressão a gente precisa fazer, com uma grande articulação, para que a reforma contemple também carreiras de elite, carreiras que hoje, bem remuneradas, já têm privilégios em relação às demais carreiras, e eu espero, realmente, os estados esperam, que no Congresso Nacional essa reforma alcance essas carreiras, porque no Brasil a gente tem uma visão, as pessoas em geral têm uma visão, que o servidor público, ele é muito bem remunerado, muito acima da média nacional. Isso não é uma verdade. O que a gente tem são algumas carreiras, principalmente as carreiras da área jurídica e uma outra carreira que tem salários que destoam de toda a média da remuneração do serviço público brasileiro e, ao mesmo tempo, a gente também tem um serviço público brasileiro com dificuldade relativamente inchado em algumas áreas, né? O que a gente precisa fazer com a reforma, permitir que a gente traga mobilidade desse servidor para que a gente consiga ofertar e utilizar melhor esse recurso humano, mas que tem uma remuneração que não é realmente distante do mercado privado e, ao mesmo tempo, que a gente consiga diminuir esse fosso que existe entre a maioria dos servidores públicos em termos de remuneração, atribuições e essas carreiras de elite. E a reforma não está tratando dessas carreiras de elite, carreiras da área judiciária que ganha, por exemplo, aqui em Alagoas, eu acho que eu já usei esse exemplo talvez outra vez, mas o salário de um servidor da área jurídica é em torno de 50, 60 vezes maior que a renda média de um assalariado alagoano. Isso é inadmissível. Então, você tem procurador de Estado tendo 2 meses de férias, trabalhando 20 horas por semana e ganhando 39 mil reais. Isso não pode, a gente não pode aceitar. Então, a reforma, eu espero que alcance esses servidores, que alcance também os militares, até porque, nesse período mais recente, os militares tiveram privilégios, aumento de privilégios na reforma da Previdência, enquanto os servidores civis teve um aumento de alíquota de 11 para 14, os militares tiveram uma redução de alíquota de 11 em alguns estados que geram 14 para 9,5%. Então, assim, eu espero que a reforma seja ampla para alcançar realmente todos os servidores, todos os poderes, e servidores civis e servidores militares, para a gente não criar ainda mais distorções no serviço público. E, além disso, que nos traga, enquanto gestor público, segurança jurídica e instrumentos para que a gente utilize melhor hoje esse recurso humano que está aí e que muitas vezes, por uma questão legal, dificulta trabalhar e trazer eficiência ao serviço público. E falando em remuneração, eu queria saber de você como que está esse debate na questão de igualdade salarial entre os próprios servidores, né, municipal, federal, estadual. Como que você vê se esse debate vai para frente, se ele funciona, se não? Esse debate, somente a reforma vai trazer uma possibilidade de um debate dentro de cada estado, porque também a gente tem estados que são muito diferentes, que é a gente poderia fazer um outro podcast na área que eu conheço muito, que é a questão federativa. Nós temos um modelo federativo que é uma verdadeira vergonha no Brasil. Enquanto você tem estado que tem uma economia pujante e que você tem uma população menos dependente de serviço público, como o caso de São Paulo, tem uma receita pública per capita 3 vezes maior do que um estado como o Maranhão ou Alagoas. Ou seja, estados que naturalmente o estado precisava fazer frente para quebrar um ciclo vicioso da pobreza, da desigualdade regional e social,
Federal, ele tem 3 vezes menos recursos do que o estado como São Paulo, per capita, para gastar com a sua população. Então, não dá para a gente tentar nivelar nacionalmente carreiras, salários, não dá, porque a gente tem capacidades fiscais diferenciadas pelo modelo nosso federativo, que tem muitos problemas e que a gente também, em algum momento, vai ter que enfrentar. Mas o que eu espero é que dentro de cada ente, cada estado, que o governo federal faça isso também, que a gente também tenha condições de, nessa reforma, equalizar de pessoas que têm competências e atribuições similares, que a gente consiga fazer esse trabalho e permita, de fato, essa equalização. Porque hoje é um dos principais fatores também para desmobilizar os servidores públicos, de fato, é essa grande distorção de salário dentro dos seus entes. Então, você olha para, por exemplo, um estado como Alagoas, você tem servidores aqui que trabalham em funções complexas na área de gestão. Secretaria de Gestão no Brasil inteiro, eles têm uma remuneração normalmente 5, 6 vezes menor do que quem trabalha na Secretaria de Fazenda, quem é auditor fiscal. E assim, qual a importância de um servidor? Você tem um servidor que trabalha na Secretaria de Gestão que roda a folha do estado e é responsável pelos 50% da despesa do estado, que tem uma remuneração muito menor. Então, eu espero que esse debate também aqui, a reforma, traga essa possibilidade, que a gente consiga, com a reforma, ter um grande movimento para redução de carreiras, simplificação de carreiras nos estados, nos municípios, e que a gente consiga, de fato, diminuir essa distorção salarial que vem se acumulando pelas pressões também das corporações, né? E a gente tem enfrentado aqui em Alagoas isso de forma relativamente satisfatória, mas a reforma vai ajudar muito. Eu espero que ela ajude muito também nesse momento. Fabrício, eu queria só fazer uma pergunta mais da prática da coisa, porque os estados e municípios, eles vão ter um papel muito importante agora na reforma, no andamento, porque a proposta que foi enviada para o Congresso, ela propõe uma série de fatores e elas vão ter que passar pelas esferas estaduais e municipais. Eu queria que você explicasse como é que vai se dar um pouco isso para quem está ouvindo aqui a gente, como que se dá esse processo agora da PEC enviada para o governo e como que isso chegaria nos estados. O que a gente vai fazer um grande debate, inclusive para nos superar os problemas que a gente enfrentou na reforma da Previdência, em que se criou, na realidade, não se aplicou, não teve o caráter nacional, e hoje a gente acaba tendo 5.700 previdências municipais, estaduais e federais diferentes, porque cada um fez uma regra diferente, o que é um verdadeiro absurdo. O que a gente vai trabalhar nessa reforma, os estados vão se movimentar, o CONSAD está organizando, inclusive, um fórum com todos os estados para tratar especificamente da reforma, é um grande movimento para que toda mudança legal que seja debatida no Congresso, na medida do possível, tenha um caráter nacional. Tudo que puder ter um caráter nacional, respeitada, claro, a autonomia federativa de cada ente, a gente tem que colocar isso em caráter nacional. E o que ficar específico para cada estado, residual, aí sim, vai ser tratado por uma legislação estadual e municipal. E para isso também, nós vamos fazer um grande debate, tentar extrair alguns grandes consensos e fazer um grande movimento para que a gente consiga também nos estados aprovar as matérias residuais. Mas, de fato, a nossa grande esperança é que a maior parte da reforma seja aprovada nacionalmente no Congresso Nacional, que a gente consiga ter um entendimento, consiga ter pacificação jurídica em relação a isso. Até porque os estados têm muita diferença, muitas vezes você tem muita dificuldade aí no dia a dia de passar. Essa reforma, que eventualmente o que vai ficar para os estados, vai ficar para o ano de final de 21, 22, um ano muito delicado politicamente, fechamento de ciclos políticos de governadores, então com muita dificuldade e com a possibilidade de você ter estados que consigam de fato aprovar uma reforma e estados que não consigam aprovar a reforma. Então assim, por exemplo, hoje a gente tem na reforma administrativa do CLP, na reforma previdenciária do CLP, tem uma avaliação disso. Você tem na reforma que os estados fizeram totalmente distoante. Você tem estados que conseguiram fazer uma reforma muito mais profunda. Alagoas, na avaliação que a gente percebeu, o CLP acho que publicou, é um dos segundos estados que fez a reforma mais profunda, e você tem estados que não chegaram nem a mandar para a Assembleia Legislativa essa reforma. Imagina, uma reforma que tem alto impacto fiscal com a reforma da Previdência. Se a gente deixar para os estados matérias importantes também, reformas administrativas, a gente vai acabar também tendo arcabouços muito diferentes entre si. Então, a nossa esperança e o nosso movimento que a gente vai fazer é que tudo que for possível ser aprovado no Congresso, respeitadas as questões federativas, a autonomia federativa, nós temos que aprovar no Congresso Nacional e deixar matérias muito residuais para os estados e municípios. Então, eu estou contemplada também. Eu queria só abrir para você se tem alguma consideração que você gostaria de fazer, Fabrício. Primeiro, dizer que eu estou sempre à disposição para esse diálogo, isso inclusive ajuda muito aqui. Vocês trazem questões muitas vezes que estão fora do radar da gente, que a gente está aqui pensando em outras coisas. Para mim é super oportuno participar com vocês aqui dessa discussão. Eu espero que, inclusive, e aí o CLP
que, como grande parceiro do CONSAD, a gente consiga fazer uma grande articulação por essa reforma nesses próximos meses. Eu acho assim, que o momento é propício, o momento é oportuno para a gente fazer realmente esse debate, que a gente consiga nesse debate que de fato a reforma ela não amplie os privilégios, as distorções que a gente tem hoje nas carreiras de outros poderes ou nas carreiras entre militar e civil. Acho que a gente tem que de fato fazer um grande movimento e espero muito que a gente tenha sucesso nesse debate nesses próximos meses. O CONSAG está articulando um fórum, estamos pensando no fórum agora para o comecinho de outubro. O CLP certamente vai ser um dos convidados aí a ajudar a participar com a gente desse movimento, mas que a gente consiga ter sabedoria, ter muita tranquilidade, que esse debate não traga, inclusive, a demonização do servidor público, que não é isso que a gente quer, pelo contrário, a gente tem realmente no Brasil, hoje não tenho dúvida, nós temos muitos servidores públicos engajados. O que falta mesmo é a gente trabalhar a legislação, modernizar a legislação, trazer segurança jurídica, que o gestor público consiga, de fato, fazer uma transformação cada vez mais acelerada do serviço público. A gente já tem feito essa agenda que eu tenho visto no Brasil, são grandes experiências de grandes entregas, as pessoas tentando ali melhorar o serviço público. O CLP consegue mapear bem isso aí com o ranking, com a premiação do ranking, e é necessário que a gente consiga acelerar essa agenda aí, e essa reforma pode e deve dar uma contribuição importante para esse processo. Bacana. Obrigado, Fabrício. E é isso, você falou do ranking, o ranking vai acontecer dia 17 de setembro, para quem estiver ouvindo, se já tiver passado ou ainda não tiver acontecido, 17 de setembro saiu o resultado do ranking de competitividade dos estados 2020. Quero te parabenizar porque a Alagoas também está participando da questão do Prêmio Excelência e Competitividade, e vocês fizeram um trabalho incrível aí com as políticas públicas. E é isso, agradecer mais uma vez sua participação, Fabrício. Eu que agradeço, Guilherme, agradeço, Natália. Então, um ótimo dia aí para vocês. Nós também batemos um papo com a Gilza Eva de Souza, líder MLG e subsecretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Secretaria de Administração de Goiás. Ela nos contou um pouco sobre a reforma administrativa aprovada no Estado em 2019 e como ela melhorou a gestão de pessoas da administração pública. Vamos ouvir. Então, dando sequência aqui ao nosso episódio sobre a reforma administrativa, a gente está recebendo aqui a Gilza Eva, subsecretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Secretaria de Administração do Estado de Goiás. Uma honra receber ela aqui. Obrigado, Gilza. E eu vou abrir com aquela pergunta padrão que a gente faz para os entrevistados do Coisa Pública. Quem é você no Estado Democrático de Direito? Bem, obrigada. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Natália. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns, CLP, pela iniciativa. Bem, eu sou a Gilza, servidora de carreira desde 2007 como analista governamental e estou como subsecretária desde o ano passado. Na maior parte do tempo como servidora pública atuei na parte de gestão de pessoas e eu sou uma pessoa que acredita muito no serviço público, muito no servidor público, muito no servidor como o verdadeiro protagonista das transformações que os serviços públicos precisam ter. E é isso. E eu vou abrir, então, já vou direto ao assunto. A gente está falando de reforma administrativa, um assunto que está em pauta há pelo menos uns 2-3 anos, muito forte, né? Sempre foi muito debatido amplamente aí em Goiás. E você passasse um pouquinho, qual era o cenário do Estado, o que motivou o Estado a se movimentar, não esperar e implementar uma reforma administrativa? Eu atribuo a essa situação de Goiás a dois pontos muito fortes. Primeiro, a ruptura de uma gestão que vinha há muitos anos, há mais de 20 anos, então teve um novo governo eleito com vontade de fazer coisas diferentes, mas também tinha uma situação da crise financeira. O Estado de Goiás estava com um limite prudencial acima e precisava ter medidas estruturantes para poder ajustar, iniciar o ajuste das contas. Então foram esses dois pilares que motivou o Goiás, dentro do que é competência dos estados fazer as suas próprias legislações, já organizar bastante coisas. E Gilza, quais foram as principais premissas e objetivos da reforma que rolou aí em Goiás? A primeira foi dividida em duas etapas. Ela teve como enfoque a organização dos cargos em comissão, quer seja num quesito arranjo institucional, ou seja, cargo de chefia e direção, quer seja nos cargos em assessoramento e nas funções comissionadas. Então, os primeiros passos, foram duas leis, foram neste sentido. Depois que a gente finalizou esta etapa, a gente começou uma reforma ainda mais estruturante e que se assemelha um pouquinho mais a esta que está sendo discutida, que é a do novo regime jurídico dos servidores do Estado de Goiás.
esta sim, ela é uma pauta bem mais complexa de ser trabalhada, é uma legislação extremamente moderna para a realidade, e a gente tratou já algumas situações que hoje essa reforma está trazendo, como a situação de não ter mais licenças prêmio, né, gratificações que se baseiam apenas em tempo de serviço, como é o caso vulgarmente conhecido como prêmio de quinquênio, né, o ATS. Essa reforma, que foi o novo regime jurídico dos servidores do Estado de Goiás, a gente trabalhou ela no segundo semestre, foi publicada em janeiro deste ano e entrou em vigência em julho agora. A gente deu um período de 180 dias, porque como ela era muito estruturante, várias providências, até na parte de TI, dos sistemas, precisavam ser adotadas, então ela teve aí 6 meses para entrar em vigência. Ela entrou em vigência em julho deste ano. Só que a gente nunca teve um olhar de punição do servidor. A gente sempre teve uma premissa que foi assim: vamos tentar moralizar aquilo que não é mais coerente com a sociedade atual, mas vamos também trazer premissas de valorização dos servidores. Então tem muita coisa no novo regime jurídico dos servidores do Estado de Goiás que não existiam. Por exemplo, toda a parte de licença maternidade, ela foi 100% reformulada à nova realidade das famílias brasileiras. E antes o servidor tinha que entrar judicialmente para dizer que no Código Civil já era reconhecido. Hoje não precisa, isso está na lei de maneira clara, é um procedimento natural. Tudo que envolve licença maternidade e paternidade. Algumas situações que os servidores sempre quiseram, também a questão de férias, a forma de parcelar as férias. O regime jurídico dos servidores aqui do Estado de Goiás, ele antecedia a Constituição de 88. Então, ele era muito arcaico mesmo. Então, a gente moralizou, tirou esses benefícios que a gente entende que não eram mais coerentes com a realidade da sociedade hoje, mas a gente modernizou também com o olhar do servidor, né, de trazer para ele situações em que seriam benéficas. Criou dispositivos como, por exemplo, a possibilidade de ter perícia médica por videoconferência. Então, a gente trouxe essa pauta do digital para dentro da norma. Então, assim, foi bem estruturante. As 2 primeiras leis tratou cargo em comissão, organizou demais também, enxugou, padronizou, deixou uma única lei de forma transparente, de forma organizada, já deixando gatilhos de critérios técnicos depois de distribuição, e depois veio uma aí com muita profundidade, que é o novo regime jurídico dos servidores do Estado de Goiás. E você falou uma coisa, Gilda, que justamente estava pensando aqui, a questão da modernização. Quando a gente está falando de reforma, é um assunto ainda que sofre muita resistência, principalmente por parte dos servidores públicos, porque, a princípio, todo mundo imagina que só vão retirar direitos, que vai prejudicar muito, quando, na verdade, o Estado está sufocado e a proposta é justamente modernizar isso, né? Minha pergunta é a seguinte: como que vocês trabalharam no sentido de articular a reforma para que ela fosse bem recebida entre os servidores públicos do Estado? Olha, ela dificilmente é bem recebida. Isso aí realmente não tem como. É um momento de muito conflito e existe uma situação, às vezes, no que a gente viveu aqui, de tudo que é bom ser omitido. Por mais que a gente tente falar, olha, vai ter isso também. A gente, nas audiências públicas, era até interessante, os representantes dos sindicatos, eles começavam elogiando, de fato, tem muita coisa bacana, mas tá tirando a licença prêmio e a gratificação adicional por tempo de serviço. Então, aqui em Goiás, a retirada desses 2 benefícios, eles tamparam qualquer outro tipo de situação que a gente estivesse trazendo de modernização e de melhoria. E aí, realmente, é uma situação muito difícil, é tenso. Nos momentos da Assembleia, eu tive que ir, as audiências era eu que representava, nos debates com os governadores era eu que também fazia a exposição. Na reta final, o meu secretário junto. Teve momentos a gente precisar de escolta dos militares do governo. Por 2 semanas a gente teve que trabalhar, inclusive, escoltado. Então, assim, não é uma pauta muito fácil, não. E é interessante que agora que entrou em vigência, a gente está tendo algumas reuniões. Esse dia mesmo a gente teve uma reunião assim. Aí o grupo de servidores sabe, nossa, na época vocês podiam ter anunciado isso, né? Teve tanta coisa boa na lei, e a gente tentou. É uma questão que é abafada diante do que eles entendem que está perdendo os benefícios, entendeu? Então, assim, por isso que não é fácil fazer, por isso que não é fácil ter um governo que aceite conduzir uma pauta como a que foi feita aqui em Goiás. Eu queria saber da Gilda, assim, qual a mensagem que ela deixa para os servidores que estão ouvindo, né? E deixar para eles uma mensagem de que as coisas realmente estão a favor deles, né? Primeiro, é a situação do seguinte: tem que conhecer a proposta que está tramitando. Em conhecendo a proposta, fazer parte da discussão qualificada, porque a reforma, ela vai acontecer. Então, é melhor que o servidor faça parte da discussão qualificada do que ele ser tratorado mesmo. Aqui em Goiás a gente fala
passa o rolo compressor e vai de uma forma que talvez uma discussão, um amadurecimento de alguns itens faria com que fosse diferente. Devo confessar que eu fiquei um pouco frustrada com a proposta. Eu acho que a retirada de alguns grupos não é só poderes, ela enfraquece muito o discurso, muito mesmo. Então eu acho que tem sim uma razão da reclamação dos servidores, porque uma reforma como essa, no mínimo, era esperado que então todo mundo entrasse e tivesse a sua participação, a sua colaboração na reestruturação do que o país precisa, e não eleger um grupo que por vezes é o grupo que ganha menos mesmo, é o grupo que já, né, se vocês pegarem ali os que a gente chama de burocratas de nível de rua, praticamente é esse grupo que está sendo pego, né? E não é este grupo que tem os maiores benefícios. Então, assim, eu acho que o que o servidor tem que fazer é conhecer da matéria e entrar com uma discussão qualificada, e não uma discussão sindicalista ou uma discussão de bandeiras que estão postas, mas que não foram com a profundidade necessária estudadas. E ele propôs soluções, entende? Assim, eu acho que ninguém melhor para propor solução do que quem vive o problema. Porque, assim, nós servidores, quando a gente é o cidadão usuário do serviço público, então, assim, quando eu vou lá no posto de saúde, quando eu quero algum tipo de serviço, eu também reclamo. Então, a gente tem que reconhecer que alguma coisa não está funcionando bem, mas a gente não pode atribuir a culpa do não funcionar bem ao servidor público, exclusivamente. Mas ele é parte dessa construção da solução. Então, eu entendo que ele tem que apontar, sim, as soluções. Quando eu falo discussão qualificada, é disso que eu estou falando. E é isso. Assim, eu penso que esse seria o caminho, né? Um caminho de uma nova construção. Gilza, quero agradecer muito a sua participação no podcast. O CLP está aqui à disposição sempre. Obrigada, Gilza. Você que estava meio corrida, né, com o seu horário, conseguiu encaixar a gente assim na sua agenda. Então, muito obrigada mesmo, e também ótimo ouvir essa experiência. Esse foi o Coisa Pública. Para saber mais sobre os próximos passos da reforma administrativa, acompanhe os canais do CLP nas redes sociais. Através do nosso Instagram, Twitter e Facebook, você fica sabendo de tudo sobre esse assunto. E caso você queira fazer sugestões, contribuir para o debate ou só mandar um oi, pode falar com a gente mandando um e-mail para contato@clp.org.br. Você também pode apoiar o projeto através da nossa página de doação, com o valor de um só cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br/doacão. O link está na descrição do episódio. Indique esse podcast para os seus amigos, divulgue nas redes sociais e leve essa discussão para mais longe. É isso. Até o próximo episódio. Um abraço. Um abraço e até. Este podcast foi editado pela Maremoto.